Oi gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo vai ser bastante longo, tá? Porque eu vou falar tópicos bem detalhado, vou demorar um pouquinho realmente, só que vai ser de grande ajuda para você, tá? Esse assunto que eu vou falar vai ser de suma importância para você e a sua família. E eu espero que você acompanhe com bastante atenção, tá? Eu tô aqui com as minhas anotações e eu quero falar desse assunto que realmente a maioria do povo cristão não sabe, a maioria das pessoas não sabe. Eu vou pedir um favor para você, que esse material que você replique, que você passe para o máximo de pessoas possíveis. Com isso você vai estar me ajudando a estar alertando as pessoas, tá? Do mal que está acontecendo, que aconteceu e que está acontecendo, tá? Como eu disse, eu vou ser bastante detalhista, por isso que eu peço de novo, vou repetir o máximo de atenção, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você sempre receba vídeos novos, tá? Hoje eu quero abordar um assunto que é de extrema seriedade. Eu vou falar da carta de Albert Pike, em que ele escreveu a outro maçom, que é Joseph Mazzini. Eu vou falar um pouco dele, mas eu vou falar uma coisa bem resumida, porque o intuito do vídeo é falar da carta que ele escreveu e não da biografia dele. Albert Pike, ele foi um militar, ele foi grão-mestre do grau 33 da maçonaria, aonde é o grau máximo da maçonaria. Então, ele estava escrevendo os estratagemas do diabo, em que ele estava escrevendo esses planos malignos para o mundo e que deveria ser posto em prática. Se refere-se à primeira, à segunda e também à terceira guerra mundial, tá bom? Como eu disse, eu vou falar cada tópico bem detalhado para você não perder nada, ok? Então vamos lá. Vamos à leitura? Vamos lá. A Primeira Guerra Mundial deve-se fomentar o poder dos Césares, na derrubada do poder dos Césares, na Rússia, e de tornar esse país uma fortaleza do comunismo ateu. As divergências causadas pelos Agentur. O que seriam os Agentur? Seriam os agentes dos Illuminatis. Entre os impérios germânico e britânico serão utilizados para fomentar essa guerra. No final da guerra, o comunismo será construído e utilizado a fim de destruir os outros governos e a fim de enfraquecer as religiões. Vocês sabem que a Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918, em que durante esse período, em 1917, que foi a Revolução Russa. O que eles queriam? Eles queriam a derrubada dos Césares, que seria da monarquia russa, para que esse governo seja um governo, entre aspas, populista, um governo que visa a democracia e que visaria a melhorada da Rússia, mas que isso não é verdade. A intenção da derrubada dos Césares foi para que o comunismo fosse instalado, o comunismo ateu. Eu vou te falar aqui algumas bases para que você entenda muito bem. Por que eles estavam com essa ideia? Eles diziam que na época do César Nicolau II, em que a Rússia, entre aspas, estava enfrentando uma crise econômica muito séria, o desemprego, é bem típico do pessoal comunista, né? De dizer que o governo dele vai tirar o país da miséria. Então esses reacionários fizeram uma reunião secreta em que eles planejariam a derrubada desses Césares para que a Rússia fosse liberta dessa forma de governo. Mas que a intenção é bem essa aqui. Enfraquecimento de outros governos, a derrubada da monarquia, a mesma coisa que aconteceu na Revolução Francesa, é a mesma coisa que aconteceu na Revolução Russa. Observa a Revolução Francesa e a Revolução Russa, foi a mesma coisa. A mesma coisa, a derrubada da monarquia. Com isso, é poder. Eles queriam o poder, tá?
Agora eu vou estar lendo aqui para você algo muito interessante, em que diz que o comunismo matou 100 milhões de pessoas no mundo. Isso daí são dados em que eu busquei. Então, 100 milhões de pessoas, tá? Então, que acontece o seguinte. Depois dessa primeira guerra, obteve a segunda, em que teve o Tratado de Versalhes. O que seria esse Tratado de Versalhes? A Alemanha, a França participaram desse Tratado de Versalhes, aonde que se estabeleceria a paz, entre aspas. Mas a Alemanha quebrou esse tratado e com isso saiu a Segunda Guerra. Eu vou estar lendo a Segunda Guerra Mundial aqui para vocês e acompanhem comigo que eu também vou falar bem detalhado para vocês, tá? A Segunda Guerra Mundial deve ser fomentada tirando partidos de diferença entre os fascistas e sionistas políticos. O que seriam sionistas políticos? Sionismo seria um movimento que seria favorável para que Israel se tornasse uma nação, se tornasse um país, coisa que aconteceu. Na Segunda Guerra, como eu vou ler aqui, a intenção era fazer com que Israel se tornasse um país, entendeu? Quando você ouvir de sionistas políticos, aí vocês imaginam, é o Estado de Israel, ok? Vamos lá. Esta guerra deve ser provocada para que o nazismo seja destruído e que o sionismo político seja forte o suficiente para instituir um Estado soberano de Israel na Palestina, como isto realmente aconteceu. Durante a Segunda Guerra, o comunismo internacional deve ser forte o suficiente para a equidade, a cristandade, de que seria então restringida, realizada em xeque até o momento em que irá precisar dele para o cataclismo social final. O que seria isso? A Segunda Guerra, que foi de 1939 a 1945, aonde que na Itália se instituiu o fascismo e na Alemanha o nazismo, tá? O fascismo, o que seria o fascismo? O fascismo, ele é um regime totalitário, em que se instituiria um ditador e que esse ditador teria poderes sem limites. Foi assim que aconteceu com Benito Mussolini. Então Benito Mussolini, ele se uniu sim a Hitler. A Terceira Guerra Mundial foi o quê? A união de 3 países, que foi Alemanha, Itália e Japão. E acontecendo essa Segunda Guerra Mundial, a intenção era o quê? Era enfraquecer o nazismo, para que Israel, né, fosse instituída realmente como nação. E também a intenção era usar a religião, principalmente a religião católica, para o cataclismo social. O que seria o cataclismo? O cataclismo é tragédias anunciadas, eventuais tragédias, como ciclones, inundações, que mais? Maremotos, terremotos. Então, com isso, o que seria um cataclismo social? Um cataclismo social é o quê? É o que está ocorrendo hoje, com o empobrecimento da língua portuguesa, com o empobrecimento da música, com o empobrecimento na educação. Eu vou estar lendo aqui uma coisa aqui para você, muito interessante, em que, olha o que Antônio Gramsci disse. Gente, nas escolas teve uma professora que estava denunciando em que estava se colocando a filosofia gramscista nas escolas. Mas a filosofia gramscista já está há muitos e muitos anos. Se você não sabe o que é uma filosofia gramscista, eu vou explicar aqui para você, tá? Segundo a anotação aqui que eu fiz aqui, olha o que Gramsci diz. Ele diz assim: o mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por 2000 anos. É um regime fundado em crenças e valores judaico-cristão. Não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas.
A intenção do comunismo é acabar com o cristianismo, é exterminar o cristianismo. O que aconteceu aqui na Segunda Guerra Mundial? Em que a religião principal, que é o cristianismo, o que eles queriam fazer? Eles queriam que o cristianismo perdesse a sua principal base. Aí você fala, o que o cristianismo lembra? Claro, Jesus, lógico. Então o que eles queriam fazer? Uma nova forma de leitura da Bíblia e uma nova forma de encarar as coisas. A Igreja Católica passou a tirar o foco de Jesus e colocar o foco em boas obras, em obras sociais, em assistência aos pobres. Se você for analisar bem, a Igreja Católica ela está mais focada em obras sociais do que em visão em Jesus. Isso daí é uma visão socialista comunista, em que se invadiu também nas igrejas. As igrejas também estão inundadas com filosofia lenicista, marxista. Então, a intenção na Segunda Guerra Mundial foi para que o comunismo deixasse de ser um comunismo ateu para ser um comunismo mais atuante, para que seja um comunismo mais sólido, entendeu? Então, o idiota útil ajudou para espalhar o comunismo, certo? Assim como Gramsci, né, a ideia de Gramsci era o quê? Não combata quartéis, mas invada escolas, invada universidades, infiltre-se em instituições científicas, em instituições humanas. Para quê? Para que quando houver mudanças mesmo, o povo aceite de bate-pronto, ou esses estudantes não tenham muitos argumentos. Essa é a ideia de Antônio Gramsci. Olha aqui, eu vou estar lendo aqui algo muito interessante aqui. Olha o que Lenin disse, ou Lenin. Olha o que ele disse aqui. Usaremos o idiota útil na linha de frente. Incitaremos o ódio entre as classes. Destruiremos a sua base moral, a família, a espiritualidade. Comerão as migalhas que caírem de nossas mesas. O Estado será Deus. A minoria organizada irá sempre derrotar a maioria desorganizada. Vladimir Lenin, 1870 a 1924. Isso daí é uma resposta para aqueles que são pastores e que dizem que Jesus aplicava uma filosofia comunista. Esses são os comunismos. Esse daí é a verdadeira face do comunismo, a destruição do cristianismo. Fazer com que o Estado seja Deus, que o Estado comande tudo. Isso daí está no livro 1984, que fala justamente sobre isso, em que o Estado totalitário comandava tudo, em que tinha câmeras para tudo quanto é lado, e que Big Brother seria o grande irmão, né, no caso, seria como se fosse um governante, tá? Só que não diz o nome dele, só ele é chamado de Big Brother, aonde vários lugares tem câmeras, aonde as pessoas pensam de acordo com o que o governo quer, eles falam de acordo com o que o governo quer, eles escrevem de acordo com o que o governo quer, eles vestem de acordo com o que o governo quer também, tá? E também eu recomendo também uma leitura muito interessante, que é A Revolução dos Bichos, que fala exatamente do pensamento revolucionário, tá? Do pensamento em que diz, olha, o governo dele é ruim, o meu vai ser melhor, tá? Eu vou falar apenas uma prévia, em que tinha um grupo de animais, né? 2 porcos, tinha galinha, e assim, né? E eles não estavam contentes com o governo, entre aspas,
dos humanos. E o que eles fizeram? Fizeram uma evolução para tirar o humano do comando da fazenda. E conseguiram. Aí esses dois porcos falaram, olha, nós somos líderes, né? Nós vamos colocar aqui 10 coisas que a gente não pode fazer. Depois de um tempo, ele foi mudando, olha, isso aqui tem que mudar. Ah, isso aqui tem que mudar. Não, isso aqui pode mudar. Não, isso aqui tem que mudar. Nós somos líderes, você tem que trabalhar. Aí vai. Aí daqui a pouco chegou um momento que os próprios animais estavam reclamando dos porcos. Falou, olha, peraí, mas tá igual o governo anterior? Ele falou, olha, você quer que aquele humano volte? Nós estamos fazendo tudo por você, então esse pensamento revolucionário não é para mudar nada, e sim para a troca de governo. A intenção é o poder, a intenção está no domínio. Então, tanto o comunismo, eles são viciados em poderes. Agora eu vou falar uma coisa para você. Os principais comunistas, que é Lenin, Stalin, que é Marx, que é Gramsci, Che Guevara, Fidel Castro, Nelson Mandela e toda essa galera aí, eles são viciados em poderes. E a maioria deles, todos eles não sabem o que é um trabalho pesado, não sabem. Se vocês não sabem, Lenin, ele foi advogado, em que ele era de família rica. Marx, ele nunca soube o que é trabalho. Ele foi sustentado pela esposa aristocrata. E também foi sustentado por Engels, que também era outro comunista. E, gente, eu vou te falar uma coisa aqui para vocês. Você sabe o movimento MST? Você sabe? O principal líder do MST, ele é rico. Ele pobre, ele é ruim, ele é rico. Gente, o socialista comunista, eles são viciados em poderes, em poder, em ter poder sem limite. Veja só o que Benito Mussolini fez na Itália. A perseguição à liberdade de expressão, ele tentou calar o povo de todas as formas. E teve um deputado socialista, Matteotti, se eu não me engano é isso, Matteotti, ele denunciou, né, as atrocidades que o fascismo estava fazendo na Itália. Ele denunciou a violência e a corrupção fascista. Pouco tempo depois ele foi morto. Então, a intenção do comunismo, você aí que acredita que Jesus é comunista, é o poder, é a desinformação, tá? Antes de você falar qualquer coisa, pesquisa, ok? E você aí que tem uma leve inclinação para a esquerda, vê se pensa bem. A intenção deles é dominar tudo, é tirar a liberdade de expressão, é tirar o seu direito de falar, é instituir o governo autoritário. Vocês sabem o Carlos Marighella? Carlos Marighella, ele foi um socialista comunista. Ele tentou instaurar o comunismo aqui no Brasil na época da ditadura militar. Eu não digo ditadura militar, eu digo regime militar. Em que, se vocês forem ler O Guerrilheiro Urbano, que eu li, eu fiquei enojado. Porque aquele cara, ele fala de estratagemas, de roubo, ele só fala de roubo, assassinato, matar, roubar, saquear, em prol do movimento socialista aqui no Brasil. O Marighella, ele quis instaurar o movimento comunista aqui no Brasil, o governo totalitário, tá? E ele foi morto pela ditadura militar. Aí tá dizendo assim, olha, o pessoal da ditadura militar foi violento. 276 mortos foi na ditadura militar. E o comunismo, como eu já tinha falado anteriormente, matou 100 milhões de pessoas no mundo. O nazismo matou 40 milhões, sendo que 6 milhões de judeus foram mortos, tá? Durante 4 anos de guerra. Então, vamos à Terceira Guerra Mundial? Vamos lá. A Terceira Guerra Mundial deve ser fomentada aproveitando as diferenças causadas pelo Agentur, que seria o agente dos Illuminatis, e os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. Olha o que está acontecendo. A guerra de Israel contra a Palestina.
A guerra deve ser conduzida de tal forma que o Islã e o sionismo político se destruam mutuamente. Essa é a intenção, que Israel e a Palestina se destruam mutuamente. Enquanto isso, as outras nações, uma vez estarão mais divididas sobre esta questão e serão obrigadas a lutar até o ponto da exaustão física, moral, espiritual e econômico. Olha aqui, vamos desencadear o nihilistas. O que seriam nihilistas? Nihilistas seriam uma filosofia do pessimismo e do ceticismo, tá? Quando vocês forem ver nihilistas, vocês já sabem que é filosofia do pessimismo e ceticismo. Nihil, que seria N-I-H-I-L-L, vem do latim, que significa nada, ok? Então vamos lá. Vamos provocar um cataclismo social formidável, que em todo seu horror mostrará claramente às nações o efeito do ateísmo absoluto, a origem da selvageria e turbulência mais sangrenta. Vocês sabem, vocês lembram do vídeo que eu postei, que o povo da Venezuela estava apedrejando a polícia? É basicamente isso, tá? Eles querem caos, confusão. O cataclismo social seria isso. Baderna, bagunça. Mas primeiro tá tendo um cataclisma, né, social. Tá tendo um cataclisma, isso é minha opinião, tá? Tá tendo um cataclisma intelectual. Tá tendo um cataclisma espiritual, sim. Desculpa. Por que eu tô falando isso pra você? Esse cataclisma intelectual que não passa, claro, de um cataclisma social, em que mostra em que a língua portuguesa teve enfraquecimento, em que você não consegue mais ouvir uma música de qualidade, você não consegue mesmo ter pessoas que se dizem estudadas ter uma opinião de alto nível. Você não consegue mais você ler um jornal e não ter Big Brother, não ter essas informações inúteis. Ah, que roupa que a Bruna Marquezine vestiu. Ah, poxa, mostrou a celulite da atriz de não sei o que, entendeu? Esse seria um cataclisma intelectual, mas claro que não passa de um cataclisma social. Isso daí é uma opinião minha, tá? O cataclisma social engloba tudo. Engloba, claro, o cataclisma intelectual, o cataclisma espiritual, entendeu? O cataclismo psíquico, né, no caso, né? Então, beleza, vamos continuar aqui. Em seguida, a todos os lugares, os cidadãos serão obrigados a se defender-se contra a minoria mundial dos revolucionários. Aqui está falando do Islã, tá? Aloysio Nunes estava querendo aprovar um projeto de lei em que abrisse as fronteiras brasileiras e que qualquer um pudesse entrar. Mas seria mais ou menos porta de entrada para o Islã. Imagina, gente, o Islã, que tem uma cultura totalmente diferente da nossa, viesse aqui para o Brasil. E vocês sabem que o Islã... meninas de 9, 10, 11, 12 podem casar. Então nós, como uma sociedade judaico-cristã, nós achamos isso um absurdo, mas para eles não. Agora eu vou fazer uma pergunta. Esse feminismo que diz que é a favor das mulheres, vocês sabem em que a mulher na cultura islã é vista como nada, mas no cristianismo não. A mulher, ela é vista como alguém que deve ser cuidada, deve ser respeitada, deve ser tratada muito bem. Entendeu? Tanto que a Bíblia chama a mulher de vaso frágil e que o homem deve cuidar dela. E que Cristo, a Bíblia dá um exemplo de que nós maridos temos que amar nossas esposas assim como Cristo amou a igreja. Tá? Agora na cultura islã é diferente. A mulher é vista como nada, a mulher é agredida, ela é humilhada. Tá? E essa sociedade comunista não vê assim. Porque a intenção deles é poder, é dinheiro, tá? E é como eu disse, volto a repetir de novo a minha insistência. Para você, pastor, que você acredita que Jesus era comunista, observe esse vídeo e preste atenção, tá? Passe a analisar, passe a estudar e não fale tanta besteira. Porque um pastor que ele fala coisas sem base fica feio.
porque ele tem um cargo muito importante. Então, você aí que for pastor e estiver me assistindo, quando for falar algo para suas ovelhas, por favor, fale com base, fale com estudos, fale com coisas concretas, para depois não fazer feio e não estar envergonhando o nome de Cristo. Tá bom? Vamos continuar aqui. E exterminará esses destruidores da civilização. E a multidão desiludida com o cristianismo, olha só a intenção, é fazer com que o povo se desiluda com o cristianismo. Cujo espírito deísta, o que seria o espírito deísta? Admite a existência de Deus, de um Deus criador, mas nega a realidade de um mundo completamente regido pelas leis naturais e científicas. Isso daí é um espírito deísta. A partir desse movimento seguirá sem bússola ou direção. É essa a intenção. É causar confusão mental, aonde o povo desiludido com o cristianismo fica sem direção, sem saber para onde vai. Ansioso por um ideal, olha só, ansioso por um ideal, mas sem saber para onde proferirá sua adoração. Olha só, gente. Olha só a gravidade da coisa que eu estou falando para você. Receberão a verdadeira luz através da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer. Eu preciso falar alguma coisa para você? Trazida finalmente na opinião pública, através da mídia, através até da população mesmo. Eu acredito que até através de desenhos, que já acontece, através de filmes que também já acontece, mas estão no começo. Mas vai chegar um momento que vai ser vista às claras. E que o povo vai falar de uma maneira tão natural que não vai achar maldade em nada. Bom, vamos lá. Esta manifestação será resultado do movimento reacionário geral. Seguirá a destruição do cristianismo e do ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. E aí? Entendeu? A intenção é destruir, nessa terceira guerra mundial, é destruir o cristianismo e o ateísmo, para que a doutrina de Satanás se espalhe no mundo inteiro. É essa a intenção. E você aí que é feminista, e adora, realmente acha que a ideologia de gênero é ótimo, eu vou ler aqui a principal feminista em que vocês seguem, que é a Simone de Beauvoir. Acho que é mais ou menos isso, Simone de Beauvoir, uma coisa assim, eu não sei pronunciar o francês. Diz assim: não se nasce mulher, torna-se. Quer que eu leia de novo? Não se nasce mulher, torna-se. Isso daí é ideologia de gênero. A ideologia de gênero já está há muito tempo aí, ó, através desse movimento feminista. Gente, o comunismo, ele tem muitos tentáculos. Essas ONGs também são tentáculos do comunismo, do socialismo comunismo, desculpa, em que ele substitui um governo, substitui a responsabilidade do governo e que institui a obras sociais, a maioria delas. Então o que acontece? Doe para a ONG, porque a ONG ajuda as pessoas. Isso daí tira o governo, porque é um dinheiro em que o governo tem que investir para a melhoria de sua população. O que ele faz? Eles usam as ONGs. E com isso, mais dinheiro tiram do povo para estar ajudando essas ONGs. Outro braço do governo comunista é o feminismo. Olha só, vocês ouviram que eu li? Incitaremos o ódio e a disputa entre classes. O que está acontecendo hoje? Luta de hétero contra gay, negro contra branco, pobre contra rico, pobre contra a classe burguesa, entre aspas.
homem contra mulher, em que o feminismo ele adota de que meu corpo, minhas regras, em que eles adotam o aborto. Gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Vocês sabiam que o Bill Gates, ele tem sim uma instituição em que ele mesmo ajuda a proferir o aborto. Ele tem uma instituição em que a finalidade é o aborto, em que desculpa, eu não sei, Buffett, que é o principal investidor da Coca-Cola, ele também doou milhões para a instituição que faz o aborto, em que o presidente Donald Trump ele vetou investimentos nessa área do aborto, em que Bill Gates e sua esposa Melinda Gates diz que estariam preocupados com as mulheres. Só que eu vou falar uma coisa aqui para vocês, viu? Você aí que for a favor do aborto, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês vão estar abortando mulheres. Imagina, nasce mais mulheres do que homens e tem mais mulheres no mundo do que homens. Se for legalizado o aborto, que claro, a nossa lei ela só coloca aborto como legal em caso de estupro, né? Se for realmente legalizado o aborto, vai acontecer duas coisas. A liberalidade sexual, em que a mulher vai ficar fazendo relações com um e com o outro, e no caso, vão ter assassinato em massa de mulheres, porque a maioria no mundo que nasce são do sexo feminino. E fora que muitas coisas estão acontecendo que seriam esse cataclisma social, em que as mulheres, as feministas, ficam sem roupas, né, em forma de protesto, mas sabe que não é isso não. A intenção delas é humilhar os homens, né, e provocar a supremacia feminina no mundo, tá? Em que o deputado Jean Willis estava com um projeto de lei que não foi aprovado, que eles queriam tirar-se do texto da Bíblia tudo que eles consideravam como homofóbicos. E esse é um exemplo que eu estou dando mais de cataclismo social. E aí, gente, vocês viram a seriedade desse vídeo? Vocês viram que realmente eu estou falando bem detalhado, tá? Então, gente, eu espero que esse vídeo venha ajudar você. É um vídeo de alerta, é um vídeo em que eu falo, olha, cuidado, tenha atenção no que está acontecendo, não fique de olhos fechados por o que está acontecendo, não fique no seu mundinho, porque a intenção é essa, é destruir o cristianismo, é destruir a base da família. Então, eu li aqui sobre Gramsci, em que eles querem a destruição total do que lembra o cristianismo, porque a base da família tradicional, quem instituiu foi Deus, em que disse que não é bom que o homem esteja só, mas faria uma disjuntura, e que o homem deixará a sua casa e se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne, em que a família foi instituída por Deus. Então, quando esses socialistas, comunistas, eles olham a família tradicional, eles lembram que foi Deus que instituiu. Por isso que eles querem destruir tudo que lembra cristianismo, para colocar um novo modelo de família, tá? Então, gente, não aceite isso de bate-pronto. Saiba que é uma obra satânica para destruir a humanidade, tá? E essas guerras que aconteceram e que futuramente vai acontecer, e já está acontecendo no caso, é para diminuição populacional, tá? E sim, como essa farsa do aquecimento global, em que diz que é culpa do homem, que essa concentração enorme de emissão de gases, dizem que é culpa do homem, entende? Dizem que esse aquecimento global é por causa do excesso de CO2 na atmosfera.
e dizem que é culpa do homem, tá? Mas isso é controle populacional. Isso daí é controle isso daí é para reduzir a humanidade, para fazer com que a humanidade se mate e com isso fique pouca gente no mundo. É essa a intenção. Esse incentivo a realmente a proferir, a propagar o homossexualismo não é porque eles são a favor dos homossexuais, não, não é isso não. Mas porque sabe que quando se propaga isso, evita o quê? Evita o nascimento de crianças. Não tem como ter filhos e com isso o controle populacional. Quanto mais eles propagarem isso, mais as pessoas aderirem a essa ideia, mais acontece de quê? De não ter filhos. Então com isso o governo acaba obtendo sucesso no que eles estão fazendo. As próprias novelas estão realmente propagando isso, certo? Não ter tantos filhos, não obter... Claro que eu não estou dizendo para você ficar fazendo filhos adoidado, não. Você tem que também ter responsabilidade com o que você está fazendo, né? Você tem que ter cabeça com o que você está fazendo. Mas a Bíblia nos diz: enchei e multiplicai, né? A intenção quando Deus ele institui o casal é para que o casal tenha filhos, é para que o casal obtenha um ser que tem o mesmo DNA que o seu, tá? É essa a intenção do casamento também, é a união do homem com a mulher, mas também que eles gerem filhos. Esse é o plano de Deus também para nós, entendeu? Galera, eu sei que eu falei demais, mas é uma coisa que eu precisava dizer, tá? Como eu disse, é um vídeo de alerta, é um vídeo que eu preciso com que você fique atento com o que está acontecendo, tá? Hoje o cristão moderno está muito, eu vou até falar um termo, me desculpe, me perdoe, está muito no suriandas, está muito no sapatinho de fogo, é muito no, como que eu posso falar? O azeite vai descer e não presta atenção no que está acontecendo, tá? Por que esses grandes pastores de mídia não dizem sobre isso? Por desinformação? Também. Mas também porque não é interessante que o povo acorde. Porque quando o povo acorda, muitas coisas que eles ensinavam acabam não surtindo mais efeito, tá? Se vocês forem observar, muitos desses pastores foram falar com o presidente Temer, que também é outro esquerdista, para ter apoio para a reforma trabalhista. E você acha que eles estão ligando? Nem um pouco. Foi Agenor Duque, foi Valdemiro Santiago, foi R. Soares, foi Silas Malafaia. Inclusive, Silas Malafaia foi cabo eleitoral do Pezão. Foi cabo eleitoral de Lula, foi cabo eleitoral da Dilma, e depois o próprio Silas se voltou contra eles. Então, gente, alerta, fique atento com o que está acontecendo, tá? Estamos em dias maus, tá bom? Gente, muito obrigado mais uma vez. Desculpe por esse vídeo estar tão longo, mas eu acredito que se você me acompanhou até aqui, porque foi de extrema utilidade para você, tá? Eu peço mais uma vez, não deixe esse vídeo só com você. Passe para mais pessoas, porque mais pessoas precisam saber do que está acontecendo, tá bom? Esse vídeo, como eu disse, é de alerta para que você entenda o que está acontecendo. E eu espero que esse vídeo que eu fiz tenha aberto os teus olhos. E saiba que, infelizmente, o professor que educa o seu filho ou a sua filha tem esse pensamento lenicista marxista. E que ele quer instituir
Antônio Gramsci. E fora que nós estamos a educação foi colocado o método Paulo Freire, que é a construtivismo social, que diz que você deve não se abster em fatos, mas que você deve se abster em momentos que você estiver passando na sua vida. Por exemplo, você é uma pessoa que só aprendeu o Z. Ele vai falar, coitado, ele aprendeu o Z. Aí ele faz com que você aprenda bastante o Z e mais ou menos as outras coisas. E esse método tem causado vítimas e feridos realmente. Veja aí o nível educacional aonde uma pessoa que ela tem um nível superior não sabe a capital do Uruguai, que não sabe escrever um texto corretamente, que não sabe, eu não vou aqui citar, né, não quero falar aqui que eu sou melhor que todo mundo não, mas eu vi uma pessoa, né, também não vou citar, em que foi escrever um texto e que quando eu olhei, uma pessoa que diz que tem faculdade, diz que tem cursos, e quando foi escrever um aviso, erros primários de concordância, erros primários de português. Eu não estou aqui falando aqui que eu sou expert no assunto, não estou dizendo isso não quero falar com arrogância, tá? Eu só quero dizer que mesmo eu, né, nós somos vítimas desse método de ensino Paulo Freire, tá? E que muitas pessoas que viveram, mesmo no regime militar, disseram que o ensino era de excelente qualidade, mas o ensino está cada vez caindo mais. Eu vou dar um exemplo básico. Na minha época, a tabuada era obrigação eu memorizar a tabuada. Agora, a minha filha não. A minha filha, ela fala, professora, passou tabuada, mas coloca não como obrigação para mim ter tabuada. Na minha época, para me escrever, eu escrevia com caderno de caligrafia. Aprendi o A, aprendi o B de forma, o B de mão. Agora a minha menina não. Diz que o professor diz para não é mais para escrever com letra de mão, não. É para escrever com letra de forma. Você tá entendendo como é que tá a situação, tá bom? Gente, eu vou encerrar por aqui, porque eu já falei demais e eu acredito que o que eu falei foi de grande importância para você. Gente, muito obrigado. Fique com Deus. Um excelente dia para você e que a sua fé e a sua esperança venham ser renovadas em Deus. Muito obrigado. Tchau.